poder do povo. Não é governo do povo, não é governo para o povo, não é governo pelo povo, não é governo através do povo. Não tem governo. Kratos não é governo, Kratos é poder. Perfeito. E que poder um cidadão minúsculo tem diante de uma autoridade? A contestação. Exatamente, é isso aí. Que poder, por exemplo, um pobre tem diante de um rico? A contestação. Correndo o risco de ser preso. Agora, falando isso, que eu concordo plenamente contigo, que a minha base também é um DAO. Olha que coisa curiosa. Essa é a razão pela qual eu contesto em todos os sentidos a vitalicidade para cargos de governantes. E o governo não é o executivo. O governo é o executivo, o legislativo e o judiciário, nas suas cúpulas. Isso é o governo. O executivo é uma expressão, que diz assim, é um poder do Estado, mas é uma expressão do governo. Por quê? Porque cabe ao executivo formular políticas públicas e aplicá-las, desde que a sua formulação seja aprovada pelos representantes de todo o povo. Por isso que o legislativo, inclusive, na Constituição começa na frente. É o primeiro a ser descrito, porque ele representa o povo inteiro. Não interessa se representa mal ou bem, mas é isso, a lógica é essa. Então, olha que coisa curiosa. É exatamente por essa questão da contestação é que eu critico de todas as formas possíveis que seja dado cargo vitalício para qualquer autoridade governamental. Isso não é um absurdo, pode ter. né? É um absurdo você, assim, aceitar nos dias de hoje que existam cargos vitalícios, que não exista nenhum tipo de mecanismo para troca, não é, para você fazer uma rotatividade, porque nós sabemos que quando você coloca algo que é vitalício, a probabilidade de ocorrer desvios, não estou dizendo que existem pessoas específicas ali, não, que estão sendo corruptas, mas a probabilidade, a literatura mostra que a probabilidade de ocorrer métodos relacionados à corrupção, a desvios, é muito maior, porque é óbvio, se a pessoa fica tanto tempo dentro daquele estado, daquele poder, a probabilidade dela primeiro se desligar da sociedade, de entender qual é o seu papel dentro desse sistema, é muito maior. Você sabe o que é o ridículo no Brasil? Qual? Que se você para pensar ao direito brasileiro, você fala, não tem como dar certo. Por que você fala da vitaliceidade do juiz? Perfeito. Por que você fala da vitaliceidade do juiz? Nós não podemos admitir uma situação, por exemplo, nós colocamos a vitaliceidade porque uma autoridade, alguém poderoso, pode querer tirar o juiz das suas funções. Sim. Alguém poderoso pode querer mandar o juiz para outra comarca. Além da vitalicidade, é a inamovibilidade. Sim. Mas aí você pensa outra coisa. Tá. A gente pode pensar isso se a Constituição ela parte do pressuposto da presunção de inocência. Se todos são pressupostamente inocentes, como é que eu posso pressupor que existe uma autoridade corrupta que vai tirar o juiz da função de fazer justiça? Como é que casa? Posso fazer um comentário em relação a isso? É admissível e inteligível que você parta do princípio de a vitalicidade para o juiz e a sua inamovibilidade. São os dois princípios. Está básico. Porque a lógica é de que a justiça ela não pode ter interferências externas. O problema é que esses juízes, ou eles são concursados, ou eles são eleitos, como é no caso dos Estados Unidos. E o processo eleitoral nos estados de juízes também significa que ele pode perder o seu cargo se porventura ele cometer erros observáveis pela sociedade. É diferente da cúpula do judiciário, que ela não é escolhida, não é eleita, ok? E não é concursada. Ali, eles representam a governança propriamente dita, a cúpula do judiciário, com a cúpula do executivo, com a cúpula do legislativo. Esses são os elementos que precisam ser mais controlados pelo povo. E nós não temos caminhos. Quando você citou o DAO é a base.
O Dow ele era tão sábio nisso que você falou, e olha como é importante, Pavinato. Você disse, a contestação é mais importante que a escolha. Eu admito a escolha como condição necessária, mas você falou, ela não é tão necessária assim, se você lê a obra do Dow. Isso é tão claro que quando você pega os outros livros do Robert Dow, ele fala, peraí, a nossa base da democracia não é a Grécia. Não. Exatamente pelo que você falou, o demos é o povo. Não, isso é bobagem. A base da nossa democracia são os povos germânicos. Por qual razão? Porque aquele que ocupava o cargo, a função, a postura de rei, ele, para sê-lo, só conseguiria se obtivesse o apoio constante daqueles que lhes davam a base, que naquela sociedade, que era uma sociedade que vivia em guerras e tinha que se defender, eram os guerreiros. E a demonstração disso, a simbologia, era que o rei tinha que desfilar sobre um escudo que ficava amparado nos ombros dos seus guerreiros. O que isso representava? Não pise na bola da sua base, com a sua base. Porque o teu poder depende deles estarem dando sustentáculo para você. Se você não agir corretamente, eles te derrubam desse escudo. E você não é nada nem ninguém. Agora, essa que é contestação, a capacidade de contestação. Agora, o governo, entendendo o governo da forma como você estava explicando aqui, Suano, né, executivo, legislativo e judiciário, eles se veem como uma casta superior, né? E que a população, na verdade, está submetida ao que eles querem, ao que eles determinam, sem a possibilidade de contestação. Sim, eu acho que Brasília é um grande Versailles.